Bora tomar cafezinho, gente. Fiz aqui 2 torradinhas, ó. E fiz um ovinho pra comer com as torradinhas. E de cafezinho eu fiz um suco, ó. Suco de laranja natural sem açúcar, tá? Então aí eu só coei ele pra não ficar muito forte. E esse vai ser meu cafezinho da manhã. Pensando na preguiça pra levantar, gente. Agora já é mais tarde. Ai, gente, que delícia que ficou. E olha que a laranja é amarga. Mas é como eu falo pra vocês, depois que a gente acostuma, já são 10 para as 11, eu tô tomando café. Preguiça, gente, que eu tô ficando nessa reta final da gravidez. É fora do normal, mas é fora do normal não, todo mundo diz que é normal, né? Mas olha, eu tenho que abrir os olhos e levantar, porque senão a preguiça pega e eu quero ficar o dia todo na cama. E ainda mais chovendo também, né? E aí, então, gente, sobre o suquinho, as coisas que eu tomo sem açúcar, o suco, vitamina de banana, vitamina de abacate, essas coisas assim, eu gostava doce. A única coisa que eu não gostava doce era o café. Aí a gente só vai acostumando, se a gente tomando, sabe? Se a gente não nas primeiras vezes é difícil, mas depois, só diminuindo o açúcar devagarinho, e aí quando vai ver, gente, já não tem mais vontade de tomar doce. Porque se eu tomo doce, pra mim parece que é um xarope. Então não parece a mesma coisa. E assim, ele tem mais gosto, sabe? Mais gostoso. E mesmo graças a Deus ter me curado da diabetes gestacional, tudo como eu compartilhei com vocês, eu sigo me cuidando, né? Então eu sigo me cuidando. E às vezes tem coisas que vem, que Deus permite, pra gente aprender a fazer as coisas certas. Ai, gente, então eu vou ficar aqui no meu cafezinho, vou fazer meu devocional. A chuva deu uma apaziguada aqui, mas tá chovendo, gente, desde sábado. E hoje aqui não, desde domingo tá chovendo. E hoje aqui é sexta-feira. E choveu direto a semana inteira, gente. Semana inteira. Ontem eu até fui um pouquinho na minha irmã ali, que eu tô saindo às vezes em algum lugar que eu preciso fazer um compromisso, alguma coisa assim. Mas, assim, pra ir um pouquinho, assim, sair um pouquinho pra conversar. Só fui domingo lá na minha cunhada, que tinha sol, né? Depois começou a chuva, a gente não saiu mais. E nos cultos, normal que a gente foi, né? Mas assim, pra conversar, pra sair um pouquinho de casa, não tava sendo muito não por conta da chuva. Aí o que acontece? A gente fica mais, come as coisas ali e deita, né? Porque não tem nada pra fazer por conta da chuva. E aí, então o que eu tava fazendo? Eu comia, arrumava uma coisinha que tinha pra arrumar, ia deitar novamente porque eu não tinha o que fazer. Ou fazer algum vídeo, alguma coisa assim, editar esses vídeos, essas coisas assim, sabe? Mas, na verdade, ficava mais na preguiça. Aí isso aí é ruim, né, gente? Que não movimenta o corpo e coisa. Ontem eu fui um pouquinho da minha irmã, que foi que meu pé inchou, como eu mostrei pra vocês no último vlog. Porque se eu ficar muito parada, com os pés pra baixo, incha demais. Que skin gostoso, gente, que ficou. E aí hoje é sexta, né? Continua o tempo chovendo. Agora não tá chovendo, mas tá bem nublado, como eu mostrei pra vocês. Mas tem muitos lugares que vocês estão falando que que o tempinho tá muito calor. Tem muita gente reclamando do calor, né? Então não dá pra gente reclamar muito não, gente. Uns tá tendo muita chuva, outros tá tendo muita seca, outros tá tendo muito calor. Deus sabe de todas as coisas, né? Uma coisa, gente, que eu tinha medo era de enjoar o ovo na gravidez. Graças a Deus eu não enjoei. Mas eu passei a fazer ele mais cozidinho assim, ó.
Sabe, não fazer ele tão molezinho. Não sei por quê. Porque aquele negócio que pode causar, que é do ovo, é toxoplasmose, se eu não me engano. Eu descobri que eu sou imune àquilo também. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso demais. A gente confia nele, ele vai e nos surpreende. Nos surpreende. Eu contei o testemunho lá na igreja. E eu não queria contar da gravidez agora, eu queria contar com o Samuel nos braços, né? Mas eu contei. Por conta da diabetes que sumiu, que eu queria contar agora. E aí, a gente foi tão linda, eu disse assim, amor, não grava, porque eu vou ficar com mais vergonha. A igreja tava cheia, né? E aí, então, eu disse pra ele, se não grava, porque eu vou ficar com muita vergonha. Foi muito lindo. Aí até o nego falou, amor, quando tu não quer gravar um bolo, quando tu não quer gravar alguma coisa, é porque vai ficar muito bom. Mas enfim, gente. E aí, então, sou imune àquilo, graças a Deus. A diabetes gestacional, que é o que a gente tinha medo, apareceu, mas Deus curou. Gente, nosso Deus é perfeito. A gente confiar nele, entregar as coisas pra ele, a gente não pode ter dúvida que ele vai agir. E ele age, gente. E agora a gente tá aqui, contagem regressiva, né? Todo vídeo, eu tô fazendo uns vídeos assim, mas é como eu falei no último vídeo, eu não quero adiantar muito vídeo. Hoje mesmo nem ia gravar. Mas eu não quero adiantar muito vídeo, porque eu não quero deixar passar muito pra mostrar pra vocês Samuel, né? Que eu sei que vocês estão ansiosos também pra conhecer ele. Eu quero mostrar primeiro aqui no canal pra vocês. Então é isso. Vou ficar aqui no meu café. E depois a gente volta aqui, porque eu vou fazer meu devocional também, gente. E é isso, tá bom? Gente, tô aqui fazendo meu devocional e senti de compartilhar esse versículo com vocês. Mateus 15, gente, 7. Que diz assim, ó, ele me tocou bastante, falou bastante comigo. Hipócritas, bem profetizou Isaías. O vosso respeito, eu vou traduzir porque ele é um versículo bem grandinho, tá? Então eu vou ler, essa parte que me chamou a atenção. Mateus 15, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías o vosso respeito, dizendo, esse aqui é Jesus falando, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Os discípulos então responderam isso para Jesus. Ele, porém, respondeu e disse, toda planta que para meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixar os condutores cegos, ora, se um cego guia o outro, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explicamos essa parábola. E Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando.
Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isto não contamina o homem. Que Jesus estava dizendo aqui, gente, que eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. E aí, então, Jesus estava dizendo que a gente tem que ter cuidado com o que sai do nosso, o que a gente deixa entrar no nosso coração. E mais cuidado ainda com o que a gente deixa sair da nossa boca. Por quê? Porque o que sai da nossa boca é o que contamina, o que sai é o que traz muitas vezes a fofoca, a intriga, a contenda, sabe? Que é o que fala aqui, ó. Às vezes a gente deixa entrar as coisas, mas nem tudo a gente pode deixar sair, sabe? Sair é o que a gente escuta aqui muitas das vezes, a gente fazer de conta que não escutou, porque todo mundo, né, tem aquela parte de curioso, muitas das vezes, e às vezes alguém chega pra gente e fala assim, nossa, tu sabe o que o fulano fez? Tu sabe o que o fulano falou e a gente não viu, a gente não sabe se é verdade. E aí a gente passa pra frente, sabe? Isso vai contaminando, sabe? É como se fosse um vírus, vai virando. Aí a gente fala um exemplo pro esposo, o esposo fala pra outro, o outro fala pra outro, outro fala pra outro. E vai virando aquele vírus, né? Às vezes nem é verdade, a gente tá participando daquela fofoca. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, vigiar nessas partes com o que sai da nossa boca. E por isso que Jesus falou também que a gente deve vigiar, orar e vigiar e tem outra parte que eu não tô lembrando agora, gente, mas é isso, é orar e vigiar e outra parte eu não tô lembrando agora, né? Não vou falar essa parte porque eu não tô conseguindo lembrar agora. Mas a gente deve ter cuidado com essas coisas. E a gente às vezes se apega assim, eu não gosto de ir na igreja, porque na igreja tem doutrinas. Aqui o próprio Deus falou, né? Muitas das doutrinas vêm do homem. E não adianta de nada a gente fazer as coisas assim de doutrina. Um exemplo, a igreja que eu participo, ela tem regras, né? Ela tem costumes, né? Mas assim, não quer dizer que eu não posso usar calça em casa, eu posso usar calça em casa, eu posso cortar meu cabelo, né? Algumas irmãs, elas fizeram um propósito que não podem, mas quem sentir no coração não faz, quem não sentir, faz, sabe? E é que nem eu sempre falo, quando Deus tocar no meu coração de não poder... Deus sentir assim, ó, é errado eu cortar meu cabelo, eu não vou cortar mais. Quando eu sentir no coração que é errado eu pintar meu cabelo, eu não vou pintar mais. E sobrancelha, essas coisas, sabe? Se eu sentir que é errado, gente, eu não faço. Porque eu peço muito entendimento pra Deus sobre essas coisas, sabe? Eu falo diretamente com Deus. Eu sei que Ele fala comigo. Eu conheço a voz dele, eu sei quando Ele fala. Ele mostra pra gente no coração da gente. E se Ele tiver que vir Ele próprio em sonhos, ou até mesmo descer e falar pra gente, ou no ouvido da gente, Ele usou uma mula, né? Ele não vai poder falar com a gente. Então, gente, Ele fala. Então, assim, enquanto a gente pergunta pra Deus, daí a gente tem medo, sabe? Quando a gente tem medo de fazer as coisas erradas com Deus, não quer dizer que a gente é perfeito. Eu tenho erros, eu tenho falha. Todo dia eu tento consertar meus erros. Todo dia eu tento consertar, sabe, minhas falhas. Eu não sou perfeita. E eu erro como irmã, eu erro como esposa. Eu erro como filha, eu vou errar como mãe, com certeza, porque a gente não nasceu para ser perfeito. Perfeito é só Jesus, mas a gente
se arrepender todo dia antes de dormir, a gente dizer assim, ah, Senhor, me perdoa se eu não te agradei, se algo fez eu entristecer o teu coração, se não foi do jeito que deveria ser, o Senhor me mostra onde eu tô errando e o Senhor me perdoa para que amanhã eu venha fazer diferente. E só da gente dizer que não peca, gente, a gente tá pecando. E também, se a gente julgar o irmão da gente, é o irmão que a gente fala, é o próximo, sabe? O irmão Aqui no mundo nós todos somos irmãos perante a palavra de Deus, né? Então isso se considera irmão, quer dizer que é o meio irmão, sabe? Assim, mas o irmão que eu digo é o próximo, pode ser vocês, sabe, que estão me assistindo aí. E Deus dizer assim, nossa, olha o que ele tá fazendo. Ah, ele tá na igreja, mas ele não muda. Ah, ele tá na igreja, mas ele tá mentindo. Ele tá na igreja, mas ele tá adulterando, né? Ele tá na igreja, mas ele tá se prostituindo. Então, assim, adulterando, pra quem não sabe, é pessoas que traem o esposo ou a esposa, sabe? E pessoas tá mentindo, essas coisas assim, tá blasfemando contra Deus, tipo, reclamando, essas coisas assim, né? Como Deus falou que são essas coisas que contaminam o homem, né? São essas coisas da gente reclamar, às vezes a gente tem tanto pra agradecer, gente, tanto, mas a gente reclama tanto da vida, sabe? A gente é mal agradecido. Nós nascemos, a nossa própria carne eu acho que já é eu acredito que já é o normal da nossa carne, sabe? Da gente ser mal agradecido. Então a gente tem tanto para agradecer. Tanto, a gente tem uma casa, a gente tem um prato de comida, sabe? E mesmo que seja só um arrozinho, um feijãozinho ali. Às vezes a gente aqui em casa, gente, eu nunca compartilhei isso aqui. Mas eu lembro que às vezes a minha mãe, que era minha avó, eu sempre falo a minha mãe que era minha avó, porque eu acho mais fácil, sabe? Eu não consigo dizer assim, era minha avó. E sem dizer era minha mãe, porque ela me criou. Então morava muitas pessoas aqui em casa, sabe? E aí então eu lembro que ela fazia pra gente uma farinha de mandioca, assim, com café, porque às vezes não tinha outra coisa pra gente comer. A gente, assim, nunca passou fome. Nunca a gente passou fome, né? Se eu chegar aqui e dizer assim pra vocês, a gente passou fome. Nem quando eu morava sozinha com meu irmão, que eu tinha que trabalhar cortando lenha, essas coisas assim. Mesmo assim, a gente nunca passou fome. A gente tinha vezes que faltava uma coisa ou outra, mas fome a gente nunca passou. Então, seria até um pecado eu mentir, né? Que passamos fome. Mas aí eu lembro que a minha mãe, então, fazia uma farinha de mandioca com café pra gente. E, nossa, gente, a gente comia lá a farinha assim, tão agradecido, sabe? Ela dizia pra gente, assim, agradece porque vocês têm o que comer. E ela nem ia na igreja. Ela não ia na igreja, não frequentava a igreja. E nós comia aquilo com tanto gosto, sabe? E tão grato. E feliz, assim. E às vezes a gente tem uma carne, tem uma saladinha, tem um arroz, tem um feijão e a gente tá mal agradecida, né? Se a gente for olhar lá pra cima, lá pra aquelas pessoas lá de cima, pra África, acho que é a África que chama, acredito que sim. A gente vê as pessoas, gente, tão, não tem, sabe, tão desmaiando. E a gente aqui com riqueza, porque praticamente a gente é rico em vista do que eles passam lá, né? E a gente reclamando. Reclamando da nossa casa, que é tão simples. Eu não vou mentir pra vocês que antigamente eu reclamava muito, né? E aí depois que eu aprendi a agradecer, enquanto eu não aprendi a agradecer, Deus não me deu essa daqui. Não me deu, mas vocês vão dizer assim, mas nem tá rebocada. Mas, gente, ela tá sequinha. Né, eu agradeço a Deus porque ela é sequinha, ela chove, não é como aquelas outras lá que enchia de água. Ela permanece sequinha. Esses dias todinhos de chuva ela permaneceu sequinha. Então a gente tem que agradecer as coisas, ver o lado bom das coisas, né?
E a gente reclama também, muitas vezes, pelo marido da gente, por tudo, sabe? Pelo trabalho, por tudo, gente. E tem tanto pra gente agradecer. Tanto, 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 mas a gente tá procurando só a parte ruim, né? Ou não me ajuda, ou não isso, ou não aquilo. Eu agradeço a Deus, gente, que o meu esposo, ele me ajuda muito aqui em casa. Mas também, quando eu xingava pra ele me ajudar, ele não me ajudava, né? Aí eu comecei a fazer as coisas e deixar. Aí eu comecei a agradar ele, eu comecei a servir a comida dele, levar. Muitas das vezes eu vi ele cansado, eu vejo ele cansado. É que hoje eu durmo primeiro, né? Mas quando eu via ele, às vezes quando ele tava primeiro, eu servia a comidinha dele, levava na cama pra ele. Não tô falando isso daí pra me glorificar, ou pra dizer que eu sou tal, sabe? Mas é um exemplo, sabe? Que eu vi que deu certo comigo. Eu levava na cama pra ele. Antes dele chegar do serviço, eu colocava a roupinha dele, esperando ele chegar já com a toalha, a roupinha dele, vestir tudo ali. Porque muitas das vezes ele já vem de banho tomado do serviço, né? Ele acha mais fácil assim. E aí, então, às vezes a gente fazer. Porque é fácil a gente querer ser agradado e a gente não querer agradar o outro. E aí não tem como. Sabe, se só a gente querer agradar, é que eles vão pensar também, só eu vou fazer minha parte, ela não faz a dela. Então, aí um não faz, o outro não faz, às vezes fica naquele novelo, sabe? Então, entrega pra Deus, gente, tua dificuldade, segue a palavra. Às vezes tem pessoas que não tem palavra, Bíblia, essas coisas assim, sabe? Tem no celular, a gente pode baixar, então só não tem mesmo a palavra, não pesquisa, não procura quem realmente não quer. Porque a palavra de Deus tá em todo lugar. Tem no celular vários aplicativos da palavra, gente. E a gente só não faz se realmente não quer. E eu tenho visto a mão de Deus agir na vida da gente. Depois que eu entreguei, que eu comecei a fazer meus devocional, a gente tem muita luta. Tem, mas a gente tem muita vitória também, gente. Como vocês viram, a nossa bênção o meu milagre da cura da SOP, que era algo que não teria cura. O meu milagre da gravidez, né, que veio totalmente sem um remédio, sem tomar nada. Agora o meu milagre da diabetes gestacional, que também a médica ficou assim, sem saber o motivo, né? E fora outras coisas que Deus tem agido também. E, gente, a gente tem muito para agradecer, sabe? Muito, 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 muito para agradecer a Deus. Eu não sei nem como pedir as coisas para Deus, porque Deus, ele tem trabalhado de uma forma linda na vida da gente. E uma das bênçãos também que Deus tem feito é na vida do meu irmão e da minha cunhada, né? Um dos meus irmãos e da minha cunhada. A minha irmã começou a ir, já tem um tempo, já também que a minha irmã tá indo. E de ver eles buscando, sabe? De ver que já não é só eu buscando o Senhor, porque é a salvação que importa, gente. Não é o bem material, sabe? Não é a riqueza, não é o luxo, não é essas coisas, sabe? É a salvação que importa. O dinheiro vai ficar aqui, a riqueza vai ficar aqui. E o que vai importar pra gente é realmente a nossa salvação. A gente não sabe até quando a gente vai permanecer aqui nesse mundo. E vendo que eles estão buscando, sabe, pela salvação deles, eu vejo isso como um milagre. E a minha irmã tem buscado, tem perseverado bastante. Assim, tem buscado pela salvação dela, sabe? Tem aprendido muito. Deus tem falado muito com ela também. E a gente se alegra, né? Eu me alegro muito disso, porque eu busco muito pelos meus irmãos. Desconsiderem os latidos, gente, os cachorros. Eu busco muito pelos os meus irmãos, porque é como... Eu gosto muito daquela passagem de Zaqueu, porque Jesus disse que ele e a casa dele serviriam ao Senhor, né? Então, é triste quando a gente vê alguém se perder assim, sem salvação, sabe? E vendo a minha irmã buscar, gente,
agrada e alegra o meu coração muito. E o meu irmão também, a minha cunhada. É tão linda a obra que Deus está fazendo na vida deles. Vocês não têm noção, gente. E, sabe, assim, é muito lindo mesmo a obra que Deus tem feito na vida deles, do meu outro irmão. Ele quase não aparece muito aqui, é só quando tem alguma comemoração, alguma coisa, a gente compartilha, porque eles são muito envergonhados, é quase que eu não mostro eles aqui. Quando eles estão aqui em casa, eu nunca mostro. Os pais da Manu até que eles gostam mais de aparecer, só que meus outros irmãos não tanto. Mas, gente, que linda obra que Deus tem feito, sabe? O jeito que Deus tem tocado neles. E a gente só tem a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, Deus tá fazendo. E a gente vê que realmente quando a gente busca, a gente planta o que a gente planta, a oração que a gente planta é a oração que a gente colhe. Deus é maravilhoso demais, sabe? Então, independente, gente, o que vai trazer pra gente as bênçãos, as coisas, é a gente realmente agradar a Deus. Por isso que ele fala assim, agrada-te do Senhor e Ele fazer os desejos do teu coração. Porque é exatamente assim, eu tenho visto exatamente assim, gente. Como vocês viram do Samuel mesmo, Samuel ganhou tudo. Sabe, só que o nego fez foi o bercinho dele, porque de resto ele ganha tudo, né? Eu tenho muito que agradecer às gurias lá do grupo, Deus usou elas e eu sei que Deus vai recompensar em nome de Jesus cada uma que ajudou. E as meninas do grupo ajudaram também, né? Que eu até esqueci de falar na mala da maternidade que eu fiz, mas as coisinhas, muitas das coisinhas que a gente comprou lá, a gente comprou também com esse dinheiro do que as meninas mandaram, que a gente não pediu, que elas mandaram de coração, né? E a gente ficou muito feliz, todo mundo que presenteou ele, e a gente ficou feliz demais, gente. E grato a Deus pela vida de cada uma, porque isso prova que quando a gente confia, a gente não precisa ter medo, porque é Deus que suple as nossas necessidades. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Ia ser um vlog, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu gosto de deixar a palavra sempre com o nego, porque eu vejo que Deus, ele trabalha bastante, assim, o nego, ele fala mais espontâneo e tudo. E eu tenho meu jeitinho, cada um tem seu jeitinho, né? Mas só que se Deus permitiu de eu falar, gente, Deus sabe o porquê. E Deus sabe os motivos, né, de falar. Então, agradece mais, reclama menos, que vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Só da gente agradecer. Enfim, queria finalizar, né? Eu trabalhava com bolos, né? Eu vendia tortinhas, na verdade que chama, né? Que é aquelas mini tortinhas assim, que é bolos pequenininhos, na verdade. E me fizeram uma encomenda uma vez, gente, de 20, se eu não me engano, era 20 tortinhas. E aí, no dia da encomenda eu fiz as 20 tortinhas, então como eu era nova, assim, eu não sabia, eu fiz as 20 tortinhas, não pedi uma parte do dinheiro, né? Fiz as 20 tortinhas, então no dia, o rapaz que dizia ser de uma padaria iria vir buscar e não veio, cancelou o pedido. E eu fiquei assim, e agora o que eu faço com essas 20 tortinhas? Gente, eu sei que Deus surpreendeu a gente, sabe? Porque eu vendi as 19 tortinhas, tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia, gente. Sabe? Foi o dia que eu mais vendi, as pessoas mais procuraram. As pessoas, tem tortinha ainda, tem tortinha ainda, tem tortinha ainda. E foi tudo. Só ficou uma tortinha porque eu não quis vender, senão teria ido também. Ficou uma tortinha porque era aniversário do meu irmão e do pai da Manuzinha. E aí a gente deixou pra comemorar com eles, senão não ia ter também. Então, se a gente confiar em Deus, colocar na mão de Deus,
Deus trabalha pela gente. E ele, gente, ele não... Nosso Deus, ele não perde uma guerra, né? Ele tá sempre junto com a gente. Então, vale a pena a gente ser grato, a gente confiar, a gente entregar pra ele, mas entregar de verdade. Não entregar, quando a gente entrega algo pra Deus, é como esse livrinho, né? A Claudinha me mandou esse livrinho, ela me entregou esse livrinho, né? Ela não sabe como que eu tô cuidando do livrinho, né? Ou não. Ela não sabe, ela vê de vez em quando que eu mostro aqui nos vídeos, mas ela não sabe como que eu tô cuidando. Se eu tô lendo, se eu não tô lendo, né? Ela não consegue saber como que tá fazendo. Por quê? Porque ela me entregou, né? Ela me deu, assim, passou pra mim, tipo, me entregou, né, gente? Então, assim, tá nas minhas mãos. E nas minhas mãos, agora, é um exemplo que eu tô dando, gente. É eu que decido onde eu coloco, onde eu não coloco, o que eu faço, o que eu não faço, né? E assim é com Deus, gente. Quando a gente entrega as coisas pra Deus, a gente não pode ficar assim, ai, Deus, né, já fez a oração. Queria que o Senhor mudasse tal área da minha vida, queria que o Senhor me abençoasse na vida financeira, um exemplo. Aí daqui a pouco eu vou lá, ai, Senhor, mas será que o Senhor vai me abençoar? Ai, Senhor, eu queria tanto. A gente tirou de novo das mãos de Deus. Quando a gente coloca e deixa. Deixa ele trabalhar, porque ele trabalha na vida da gente. Então é isso. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, né? Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o porquê do vídeo, ele sabe de tudo. E um big beijão, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Tchau!